Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso 20º dia do jejum de Daniel. Estamos na reta final. Agora realmente é a reta final, porque amanhã estaremos encerrando. Mas antes de eu dar as boas-vindas a todos vocês que estão ao vivo, né, nós vamos dar oportunidade para a pastora também dar a saudação aí, as boas-vindas a todos. Boa noite, graça e paz. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e junto nós possamos seguir nesses últimos dias ainda hoje, né? E amanhã, com a graça do Senhor Jesus, que nós possamos estar aí firme, nos alimentando da palavra, revisando toda vez que for necessário, mas que nós possamos estar colhendo os frutos do nosso jejum, né, daquele que realmente tem fé e que estamos buscando, né, a graça do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aí cumprimentando Maria Rita e o Aures, a Daniele Arantes, o João e a Daniele Buzolin, a Ana Paula Neves, a Catarina que está aqui, o Fernando Alves, a Cláudia Aparecida e a Ana Laura, a Lucilene Zambonato e a Josefa Zambonato, a Bruna Toniza, a Claudineia Paula. Deus esteja abençoando todos vocês. Muito bem, então nós hoje vamos estar concluindo a mensagem que iniciamos ontem, falando sobre decretos, e ainda temos algumas coisas a colocar sobre decretos. E é sempre bom lembrar que eles são a parte fundamental da construção espiritual das nossas vidas, né? O Fabrício Galo entrando agora. Uma boa noite a todos. Então vamos lá. Nós vamos entregar a segunda parte. O texto base dos decretos, estamos com o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Então, naturalmente que será importante que todos tenham assistido a primeira parte, que essa aqui é uma sequência. Como fazer decretos de fé? A prática de fazer decretos de fé envolve muito mais do que simplesmente repetir frases positivas ou de fé. É um ato de oração, adoração, submissão e confiança em Deus, onde reconhecemos a sua soberania sobre todas as circunstâncias e cremos que sua palavra tem poder para transformar a realidade. 6 passos para decretar com poder e buscar a direção do Espírito Santo. Então são necessários a gente estar atento para isso. O primeiro, comece com oração, pedindo a Deus que lhe revele as promessas específicas que se aplicam à sua vida e à sua situação, aquela que você vai construir os decretos. Segundo, mergulhar na palavra de Deus. Encontre versículos bíblicos que se relacionam com suas necessidades e que se alimentam sua fé, obedecendo a princípios do reino de Deus. Tenha cuidado para não distorcer o que diz a palavra de Deus. Se for o caso, peça ajuda para o seu discipulador, ou seu pastor, esteja checando para não distorcer as coisas. Terceiro, medite nesses versículos, declarando-os em voz alta e personalizando-os para a sua realidade. Formular declarações de fé com base nas escrituras e vários dos exemplos nós colocamos ontem, correto? Quarto, afirme a verdade de Deus sobre a sua vida, declarando as promessas que ele fez, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. É o mesmo princípio usado no jejum de 40 dias de palavras vazias, que geram morte. Você não declara o que está vendo, mas você declara aquilo que Deus diz na sua palavra, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada. Quinto, decretar com fé e convicção. Creia que Deus é fiel para cumprir suas promessas e que Ele está agindo em seu favor, mesmo que você ainda não veja os resultados. Esse seu favor é porque você está em obediência, em submissão à sua vontade. Sexto, a importância da intenção.
Nós lemos lá em 1 Samuel 16:7, mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não se impressiona com palavras vazias ou com demonstrações exteriores de fé. Ele examina os nossos corações e responde à fé genuína e sincera. Então Deus responde fé genuína e sincera. Decretos de fé versus confissão positiva. Os decretos de fé eles não devem ser confundidos com a famosa confissão positiva pregada pela teologia da prosperidade, que se baseia em uma visão distorcida do poder do pensamento e se afasta dos princípios bíblicos. Muito cuidado com isso. Os decretos de fé são firmemente enraizados e fundamentados na palavra de Deus, buscando sempre o alinhamento com sua vontade e reconhecendo que ele, Jesus Cristo, é o único que pode operar milagres e trazer transformação. Resultados transformadores. A prática dos decretos de fé tem produzido resultados extraordinários na vida de inúmeros cristãos ao redor do mundo, que aprenderam a fazer da forma correta, creem e praticam. Aliás, a palavra de Deus, se não for praticada, ela não vai trazer benefício nenhum. Muitos testemunham com a declaração da palavra de Deus, como que ela trouxe cura física, emocional, espiritual, provisão financeira, restauração de relacionamentos e vitória sobre desafios que pareciam impossíveis de serem superados. E eu dei exemplos pessoais na mensagem de ontem. Marcos 11:23, Jesus diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A palavra disser aqui traduz o verbo grego epo, que quer dizer dizer, falar e decretar. Decretar implica uma declaração autoritativa ou uma ordem. O tempo verbal está no presente subjuntivo, que implica uma ação contínua ou habitual, e que pode ser traduzido como disser e continuar dizendo. Assim, uma tradução mais literal ou formalmente equivalente em Marcos 11:23 poderia ser, porque em verdade vos digo que qualquer que decretar e continuar decretando a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser e continuar dizendo a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, a tradução grega ela permite, até por causa do tempo verbal. Então, não é um decreto único, mas você decreta e continua decretando e continua crendo. Nós temos que aprender o momento certo de fazer um decreto. Nós temos que aprender a fazer um decreto corretamente, que é aquilo que eu comecei a ensinar ontem e estou concluindo hoje. Cada decreto precisa estar alinhado com a Bíblia Sagrada. Isso é fundamental. No começo deve pedir ajuda, orientação, né? O seu discipulador, discípulo, né? Enfim, o pastor, algum líder espiritual que você conheça, caso você esteja aplicando um versículo que possa lhe gerar dúvida. Então é muito importante você colocar o versículo de acordo com aquilo que é a necessidade. Tem que aprender que esses conceitos, como eu já falei, são princípios e que temos que aprender. Será fundamental a oração. Naturalmente, decretos proféticos são muito mais práticos, assim, do cotidiano, né? No ministério de intercessão. As intercessoras entendem mais facilmente porque isso faz parte da sua rotina. Mas vocês têm aí 2 mensagens, né? Que podem revisar e devem revisar para que montem de uma forma inspirada por Deus decretos que possam trazer transformação na sua vida. No texto de Marcos 11:23, Jesus está nos ensinando o poder de falar a um monte, ou decretar a um monte. É uma metáfora, para fazer um decreto diante de uma situação que parece impossível aos homens, um monte de problema, um problema do tamanho de um monte. Ou você já viu alguém falar para um monte e ele sair do lugar? Nem Jesus fez esse tipo de milagre. Os decretos chamam à existência as coisas que não existem. Josué fez um decreto para o sol e a lua. Foi o decreto mais poderoso na Bíblia. Romanos 4:17 nos diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O decreto espiritual. Um decreto espiritual é uma declaração ou afirmação feita em fé, com base na palavra de Deus. Porque se não tiver com base na palavra de Deus, não é fé, é presunção.
com o objetivo de estabelecer ou manifestar a vontade de Deus em uma situação específica. Qualquer cristão crente em Jesus Cristo pode fazer decretos espirituais, desde que obedecidos aos princípios conforme nós estamos ensinando da palavra de Deus. Um excelente exercício é ir firmando suas orações com versículos da Bíblia Sagrada. Vai se tornando um prumo de medição para saber se você está orando dentro da palavra de Deus ou fora dela. O Salmo 103, versículos 1 ao 5 diz: Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sana todas as tuas doenças, quem sara todas as tuas doenças. É Ele quem resgata a tua vida da cova e quem te coroa de benignidade e compaixão. O salmista decreta a bênção de Deus sobre si mesmo e sobre os outros. Depois tem Romanos 4,17, conforme está escrito: Eu te fiz pai de muitas nações, diante de quem ele creu. Deus que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O apóstolo Paulo decreta a vida e a existência para as coisas que não são, baseando-se na fé em Deus. E isso é importante que nós estejamos entendendo. O decreto profético. Já o decreto profético é uma declaração ou afirmação feita por um profeta, uma pessoa com dom de profecia, pelas equipes que trabalham com batalha espiritual, pelos ministérios de intercessão, especialmente com confissão de pecados e voz profética de Deus, com base na revelação divina, com o objetivo de anunciar ou estabelecer a vontade de Deus em uma situação específica, naturalmente sendo treinados e capacitados por Deus. Isaías 54:17 diz: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. O profeta Isaías profetiza a vitória dos servos do Senhor sobre seus inimigos. Apocalipse 10:11. E me disseram: precisas profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. O apóstolo João é instruído a profetizar novamente sobre nações e reis. O dicionário de teologia do Novo Testamento de Colin Brown, ele diz: decretos espirituais são declarações feitas em fé, com base na palavra de Deus, para estabelecer ou manifestar a vontade de Deus. A teologia sistemática de Wayne Grudem diz: decretos proféticos são declarações feitas por profetas ou pessoas com dom de profecia, com base na revelação divina para anunciar ou estabelecer a vontade de Deus. O poder da profecia, de John Paul Jackson, diz: decretos proféticos são declarações poderosas que podem mudar a história e estabelecer a vontade de Deus em uma situação específica. Portanto, é importante notar que os decretos espirituais e decretos proféticos devem ser feitos com base na palavra de Deus, e isso é importante a gente não esquecer. Jamais. E com a orientação do Espírito Santo para evitar erros ou abusos. Decreto chama à existência as coisas que não existem. As coisas que não existem. Em Josué 10, capítulo 10, versículos do 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou. Interessante. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. No versículo 14. Então não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando os reis saíram para destruir Gibeão, por causa de sua aliança com Israel, Josué honrou a sua aliança e Deus livrou a Gibeão. Josué fala diretamente ao sol e à lua, que obedeceram imediatamente à sua autoridade. Sabemos que é a terra que gira em torno do sol, movimento de translação, que dura 365 dias, 5 horas e 45 minutos e 46 segundos, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, quando dizemos que se passou um ano. Sabemos que a Terra gira em torno de si mesma, na rotação no sentido anti-horário, em seu próprio eixo, gerando dias e noites, e dura 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos. Josué não sabia nada disso, mas dá ordens ao Sol e à Lua. Deus agiu para fazer um milagre extraordinário, maior do que abrir o Mar Vermelho, incomparavelmente maior, prolongando o dia para que Israel vencesse a batalha. Para Deus, que é o Criador,
parar o sol e a lua, em resposta à autoridade de Josué na sua oração, no seu decreto. Deus poderia fazer um milagre milagre de 3 formas que são colocadas. Primeiro, paralisar o movimento do eixo da Terra. A Terra se move em 24 horas a 1.666 km por hora. Isso causaria uma série de problemas. Ventos enormes, jamais registrados, as placas tectônicas continuariam em rotação e, ao colidirem umas com as outras, produziriam terremotos de escalas planetárias. A água dos mares voltaria aos polos e alguns mares e oceanos virariam desertos e os países acima dos trópicos seriam submersos, dando origem a 2 grandes oceanos ao sul e ao norte do globo terrestre. Se alguém sobrevivesse, não iria saber se era dia ou noite, pois viveríamos 6 meses como dia, com um calor escaldante, e 6 meses como noite, num frio rigoroso. A segunda forma, por isso, prolongar o dia pela refração da luz. Somente 25% da luz solar penetra a superfície da Terra. 30% da energia solar é refletido de volta para o espaço. O ponto de maior incidência do Sol é no Oceano Pacífico, ao sul do Havaí, e a leste de Kiribati. Em terra, uma área do deserto do Saara, no Níger, perto das ruínas de um forte colonial em Agaden. E a terceira forma, fazer um milagre de proporções cósmicas, sem explicação ao nosso entendimento, porque Deus criou o Sol e a Lua na quarta-feira, conforme Gênesis 1, 14, 19. Deus não mostra os seus poderes de operar milagres imprudentemente. Pelo contrário, Deus libera o seu poder em medida suficiente apenas para atingir o seu alvo desejado, e somente à vista daqueles que assim poderiam aprender a reconhecê-lo como soberano do universo, o Senhor da criação. O Sol e a Lua, eles eram adorados como deuses. Outra vez o Criador ataca a idolatria. Detente. O verbo hebraico daman significa estar em silêncio, estar calmo, esperar, estar mudo, escurecer, parar, deter-se, refrear, cessar. A raiz de M nos textos astronômicos cuneiformes da Babilônia significa escurecer. Assim disse que o Sol está em silêncio quando não está brilhando. E isso você vai ver em Jó 30, 27, Jó 31, 34, Salmo 35, 15, Salmo 37, 7, Lamentações 2, 18, um eclipse. O general Josué acreditava ser necessário para suas tropas que perseguiam o inimigo, já cansadas de sua escalada noturna, era alívio do sol no céu de verão desprovido de nuvens. Em um antigo estilo poético oriental, Josué estava orando em decreto a Deus por um alívio do sol escaldante de verão. Portanto, Josué fez seu decreto de oração logo pela manhã, com o nascer do sol. Deus prolongou a luz do dia por quase um dia inteiro, mas com o sol mantendo a temperatura agradável da manhã, porque vocês imaginam lugar deserto. Deus atendeu infinitamente mais do que Josué poderia ter pedido em sua oração de decreto ou pensado, enviando não somente a sombra desejada para refrescar o seu exército, cumprindo assim aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E não houve nenhuma catástrofe no planeta Terra? Por quê? A resposta está lá em Hebreus 1:7. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é quem faz com que todas as coisas sigam o seu curso determinado, pela vontade soberana do Pai, através da sua palavra. O livro do Justo, ou de Jasher, era um antigo e clássico livro de poesia sobre heróis e as façanhas de Israel. Também sugere que o sol permaneceu no céu por um longo tempo e a lua não veio. Quando a gente lê 2 Samuel 1, 17 e 18, e lamentou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, dizendo, e ele lhes ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. Então é um livro bastante citado na Bíblia. É um livro que ele não é bíblico, mas ele é citado na Bíblia com respeito às narrações, portanto, narrações verdadeiras. O profeta Abacuque não teve vergonha de falar sobre esse milagre. Abacuque 3:11 diz, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Pesquisadores encontraram na Bíblia registro mais antigo de eclipse solar, que pode ajudar a reescrever a história. Trata-se desse eclipse lunar, solar anular, quando a lua encobre apenas o centro do sol, permitindo os observadores da Terra verem os céus algo como um anel de fogo, que teria ocorrido no meio da tarde do dia 30 de outubro de 1207 a.C.,
Curiosamente, para chegar a uma data tão precisa sobre o evento, que ocorreu há 3.224 anos, o físico Colin Mumford, diretor de pesquisas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Graeme Waddington se basearam nessa passagem do Antigo Testamento. Eclipse ao Sol em Gibeão e Lua no Vale de Ajalon, e o Sol foi eclipsado e a Lua virou-se enquanto a nação se vingou dos seus inimigos. Não importa, as traduções correntes desse trecho, dizem os autores em seu estudo, assumiram que pelo texto o Sol e a Lua pararam de se mover. No entanto, um significado alternativo seria que eles pararam de brilhar. De uma forma ou de outra, Deus então fez nesse decreto com que o Sol não esquentasse, não aquecesse, o dia se prolongou e os hebreus puderam vencer aquela batalha. E isso é o que é importante. A gente vê exatamente como Deus opera. O texto diz assim, porque o Senhor pelejava por Israel. Essa frase no texto bíblico mostra que o decreto de Josué estava alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, nisso nós aprendemos uma coisa fundamental, é que os nossos decretos, eles precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Mensagens assim é sempre bom a gente ouvir mais vezes. O que são os decretos de fé? Declarações baseadas na palavra de Deus, conforme eu tenho dito, que afirmam sua verdade e invocam a ação de Deus em nossas vidas. Fazer decretos de fé é uma prática que envolve a realização de palavras ou ações num sentido profético. O objetivo é profetizar, é guiar a vida das pessoas através da palavra de Deus. E, naturalmente, quando você está fazendo isso sobre a sua vida, isso significa aplicar isso para você também. Eles são práticas, né, que muitos não conhecem, porque são práticas, infelizmente, hoje, basicamente restrita aos ministérios de intercessão, ministérios de batalha espiritual e também ministérios proféticos. Mas isso todo cristão deveria estar aprendendo a fazer. Qual a importância da intenção de fazer decretos de fé? Deus olha para o nosso coração, portanto a intenção deve ser sincera e alinhada com a vontade de Deus na Bíblia Sagrada. Quais os possíveis resultados da prática de se fazer decretos de fé? Paz, cura, provisão, vitória sobre desafios, e uma maior intimidade com Deus. E aumenta a nossa confiança também, porque nós vemos se cumprindo em nossas vidas. O que fazer quando enfrento dúvidas ao fazer decretos de fé? Lembre-se da fidelidade de Deus. Persista na oração e continue a declarar a sua palavra. Procure orientação, né? Sempre importante a gente estar ciente de que nós não estamos fazendo os decretos tolos, né? Mas decretos amparados na palavra. O que são decretos na Bíblia? Na Bíblia, decretos são princípios e leis que orientam a vida dos fiéis, a vida dos cristãos, daqueles que amam o Senhor, dos servos de Deus. São considerados mandamentos divinos que guiam os seguidores da fé cristã. O que são decretos proféticos? Os decretos proféticos são palavras ou ações realizadas por profetas de Deus ou homens e mulheres de Deus com fé na palavra de Deus. Todo cristão, toda cristã. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no reino físico. Estabelecendo decretos proféticos e apostólicos. Vamos compreender melhor os seguintes atos. Ato de declarar. Um anúncio feito com a finalidade de fazer conhecido uma verdade, uma realidade, um fato. Declarar é uma atitude de dar a conhecer, de manifestar, de pronunciar, de expor, de dizer, de esclarecer, de explicar, de confessar. Então, a gente declara. Uma declaração é um ato de anunciar algo ou fazer uma afirmação sobre algo. Então, você declara uma bênção. Ato de proclamar. Um anúncio enfático, em público, em alta voz, para apresentar uma resolução, um decreto que foi estabelecido por autoridade espiritual. Proclamar é uma atitude de anunciar em público. Então, uma proclamação, ela traz algo para uma dimensão mais real. Ela pode proibir, declarar ilegal ou restringir. Está ligado ao processo de amarrar e de libertar. Então, a gente proclama a libertação de uma pessoa, ou amarra a ação maligna sobre uma pessoa. E o ato de decretar, que é especificamente mais o que estamos falando no jejum de Daniel. Uma ordem emanada de uma autoridade que determina o cumprimento de uma decisão, de uma resolução. O decreto é uma ordem, no sentido bíblico. Então, nós extraímos o ensinamento da palavra de Deus, da Bíblia, e colocamos isso sobre a nossa vida, ou na vida de uma pessoa que precisa. Um decreto é usualmente usado pelo chefe do Poder Executivo, né? Decreto é a forma que se reveste em atos individuais emanados do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador e prefeito. Mas aqui o decreto é algo
inerente que está ligado à vida de todo cristão, de toda cristã, que aprende como usar a autoridade que Cristo lhe deu. Um decreto é uma ordem oficial, um edital, uma decisão, algo que parece pré-comandado. É isso que faz o decreto ser profético. Decretar também pode significar ordenar, decidir ou designar oficialmente um grupo, ministério de intercessão, ministério de batalha espiritual, ministério profético, ou uma pessoa realizar algo. É fazer a separação ou a ordenação de alguma coisa a alguém. O que é um decreto profético apostólico? Muitos chamam de decreto espiritual, o decreto espiritual de decreto profético ou decreto apostólico. Eu entendo que ele tem uma perspectiva primeiro profética e depois apostólica. Porém, não vejo grande problema em chamá-lo de profético ou apostólico. O que faz a diferença entre um decreto normal para um decreto profético apostólico é o fato de deste acontecer primeiro nos céus, estabelecido por Deus, reconhecido numa perspectiva profética e executado na terra por uma pessoa, estabelecida a perspectiva apostólica. O decreto profético apostólico é o decreto de Deus sendo alinhado nos céus e na terra, e a terra correspondendo com os céus. Então, algo que nós cremos que vai ser feito, a ser feito na nossa vida, nós nos apropriamos pela fé, né? Basicamente, chamar à existência as coisas que não existem. O Filho de Deus ou a Filha de Deus em oração, em adoração pelo sangue de Jesus, entra na sala do trono de Deus e lá a pessoa recebe a revelação dos decretos do grande rei, o Senhor Jesus Cristo, de maneira profética. Ela passa a ter o entendimento do que está na mente e no coração do Pai pela Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes, ela vai decretar sobre a sua comunidade, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre o seu estado e também sobre a nação, no caso aqui do Brasil. Assim, a pessoa desce para a dimensão da terra em guerra espiritual, para estabelecer os decretos dos céus de maneira apostólica. Então, a gente deve saber sempre que decretos fazem parte da guerra espiritual, e não tem jeito. Ela é enviada para determinar o cumprimento da resolução dos céus. É enviada para manifestar o domínio de Deus em seu território apostolicamente. Em Hebreus 4,16 nós lemos: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Romanos 5,17, texto que nós já falamos sobre ele, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para reinar. Quem pode estabelecer um decreto profético apostólico? Todos os filhos de Deus, todas as filhas de Deus podem estabelecer um decreto profético apostólico, porque todos têm livre acesso diante de Deus, conforme Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, todos aqueles que são verdadeiramente redimidos pelo sangue de Jesus, receberam a autoridade do Senhor. Quando ele diz lá em Lucas 10,19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O que vai diferenciar é a esfera de ação de cada um, o território de cada um. Portanto, precisamos respeitar o limite da autoridade delegada pelo Senhor. O governador de São Paulo não pode fazer um decreto para os paranaenses, nem o governador do Paraná pode fazer um decreto para os paulistas. É uma questão de autoridade. Então a gente precisa ver a esfera de onde nós estamos invadindo. Então nós normalmente decretamos para a vida da nossa família, da nossa igreja, do nosso grupo de discipulado, né? Que são coisas específicas, né? Lembre-se de que Satanás e seus principados e potestades vão fazer de tudo para você não discernir os seus limites de autoridade, tanto para você ficar restrito, perdendo o território, bem como ficar fora do seu território, não tendo o respaldo de Deus. Em 2 Coríntios 10, 13 e 15, nós aprendemos: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Decretar é fazer guerra espiritual. O ato de decretar é um exercício de autoridade. Por quê? Porque o governo de Deus está sendo manifestado na terra, e é o domínio de Deus chegando à terra. Por outro lado, é o império das trevas sendo expulso, é o inimigo perdendo espaço, é um conflito de reino, de domínio.
é conquista de campo, de território, é guerra espiritual intensa, porque você vai estar decretando a salvação de alguém, a libertação de um filho das drogas, do vício, da prostituição, enfim, do que quer que seja, não é? É uma guerra. O sobrenatural é ativado em favor do povo de Deus e contra os inimigos do povo de Deus. Em Lucas 11:20, Jesus diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O decreto pode ser de bênção, quando tem o sentido de confirmar ou expandir o domínio em um território, já estabelecido na ampliação de território. 1 Crônicas 16, 14 e 18, lemos assim: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Portanto, estava Deus já declarando assim, de bênção ou de maldição, quando tem o sentido de revogar ou restringir o domínio em um território já estabelecido na diminuição do território. Em Êxodo 1:15, 22, nós lemos: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei, antes deixaram viver os meninos. A mesma coisa lá em Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual, com precisão, se informaram dos magos. Então, o decreto ele faz os alinhamentos acontecerem. Que alinhamentos? O alinhamento ele provoca. O alinhamento correto estabelece bem-estar. O alinhamento estabelece aprovação e agrado. O alinhamento estabelece ordem. O alinhamento estabelece restauração. E o alinhamento estabelece reforma. Áreas de alinhamento, no sentido pessoal. No seu espírito, na sua alma, no seu corpo, no seu raciocínio, nos seus sentimentos, na sua vontade, nos seus desejos, nos seus sonhos, na sua saúde, na sua inteligência, na sua alimentação, no seu descanso, no seu relacionamento com a família, com os amigos, com autoridades diversas, com colegas de trabalho, com colegas de escola, de faculdade, com liderança, liderados, com clientes, pacientes, companheiros de ministério, irmãos em Cristo, nas suas realizações ministeriais, profissionais, filantrópicas, financeiras, atividades extras, etc. E quarto, na cidadania, na sua responsabilidade social, na sua responsabilidade política e na sua responsabilidade ambiental. Correto? O decreto alinha céus e terra. Literalmente, ele cumpre aquilo que está em faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso. Então, o decreto, ele tem tudo isso. Por isso da importância de nós estarmos na palavra do Senhor. O decreto deve ser feito sempre em nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, não me erre nisso, né? Todos os filhos de Deus e as filhas de Deus têm uma procuração para utilizar toda a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Portanto, tudo que for decretado e determinado, por isso que tem que ser dentro da palavra de Deus, né? Para ser cumprido, em nome de Jesus, o Pai respaldará o seu cumprimento. João 14, 13 e 14, ele diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em 1 João 5, 14 e 15, ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, então dentro da palavra de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui, o verbo aiteo aqui significa pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer. Em traduções mais literais pode ser traduzido como decretar ou determinar, segundo a gramática do grego do Novo Testamento, do Stanley Porter, né? Sinônimos desses verbetes aí: pedido, requisição, exigência. Quando um decreto é realizado pela segunda vontade do Pai, não há outra alternativa para o diabo, senão reconhecer e obedecer. Vamos, irmãos e irmãs, subir em adoração, em oração, até a sala do trono da graça, para recebermos os decretos do nosso Deus, para descermos em guerra espiritual, determinando o cumprimento desses decretos em nosso território. Esse território, eu quero dizer, especialmente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Vamos estabelecer domínio em nosso território. Vamos nos mover no avanço do reino de Deus com decretos proféticos apostólicos. Você já tem tido o básico, espero que venha a ter a experiência. A conclusão de tudo isso,
Os decretos de fé são uma expressão poderosa da nossa fé em Deus e na sua palavra, que exige que o conhecemos. E a conheçamos cada vez mais. Ao declararmos suas promessas com convicção, estamos abrindo nosso coração para a ação do Espírito Santo e crendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E assim, nós concluímos a mensagem dos decretos. Vocês têm aí, podem ouvi-la novamente, devem ouvi-la e aprender com vários textos que eu cito, né? Os versículos e outros, e apropriar-se na sua vida. E é importante que, mesmo concluindo o jejum de Daniel, a gente deva estabelecer esses decretos sobre as nossas vidas. Agora é o momento, então, é o penúltimo dia em que nós vamos apresentar todos os intercessores do jejum de Daniel na presença do Pai, com os nossos pedidos. Então, se aproprie do seu pedido, dos seus desejos, daquilo que você está, que é o objetivo do seu jejum de Daniel, e vamos apresentar ao Pai. Pai Celestial, Abba, Paizinho querido, eu quero apresentar a Ti agora em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Andrade Rodrigues Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Fabrício Galon, Fernanda Coutinho, Emily Maiara Delfino da Silva, Ilza Toniza, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Leonilda dos Reis Vitor, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leila Brunner, Luciane Carvalho, Lucilene da Silva Rocha, Magali Rondina de Lourenço, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Sofia Emanuele Oliveira de Souza, Suzana da Silva Antônio e Winen Ferreira da Silva. E como estamos falando de decreto, vamos fazer esses decretos. Decreto primeiro, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor e bênção. Na promessa de Provérbios 10:6 e 15:6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta ao Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Nas promessas do Salmo 118:15 e 91:10. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Na promessa do Salmo 119:41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, dos teus jejuns, incluindo o jejum de Daniel, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família, na promessa de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Nas promessas de 3 João 1:2 e 1 João 5:18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. E aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac. Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você,
conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aí dar as saudações finais. Lembrando a todos, né, que nós estamos à véspera do encerramento. Amanhã, com a graça do Senhor, nós concluímos o nosso objetivo. Então aí, a Maria Rita e o Aures, a Daniela Arantes, Catarina está aqui, o João e a Daniele Buzolin, Ana Paula Neves, o Fernando Alves, a Cláudia Aparecida e a Ana Laura, a Lucilene Zambonato e a Josefa Zambonato, a Bruna Toniza Galon, a Claudineia Paula, o Fabrício Galon, a Leonilda Vitor, a Liliane Leite, a Lucier Vitor, o Mauro Andreotti, a Elisandra Nunes, a Ilza Toniza, a Liliane Leite, Diana Ferreira, que Deus abençoe a todos. Então, como vocês viram, passa bem rapidinho, né? Graças a Deus, porque nós conseguimos estar até aqui, e é muito importante isso. Isso significa que somos realmente mais que vencedores. Então, este é o momento. Amanhã, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos encerrando o jejum de Daniel de 2026. E a Daniela Arantes também. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço muito de coração. Nós temos aí a Lana do Distrito Federal, a Bruna de Santa Catarina, que são de outro estado, a Edna de Minas, a Ilza Toniza de Santa Catarina, a Leila Brunner de Santa Catarina, temos a Luciene Carvalho de Portugal, não me lembro de todos aqui, mas eu agradeço a Deus por todos vocês que fazem parte do grupo, né, os irmãos de diversas cidades, de Agudos, Bauru, de outras cidades, aqui em São Paulo. O Fabrício também, o Fabrício Galon também é de Santa Catarina. Então assim, nós temos diversos estados, temos até fora. E eu fico feliz de saber que, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, filhas de Deus, estamos juntos nesse objetivo e tenho certeza que você vai colocar em prática, vai estar exercitando a sua fé e Deus vai estar te abençoando. Eu vou dar a bênção final para todos e amanhã então nós aguardamos para fazermos o encerramento do jejum de Daniel. E vamos então com a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito bem. Amém. A pastora Ilza está aí agradecendo, né? O tempo é difícil realmente, e nós sabemos das batalhas, cada um está enfrentando batalhas, mas nós estamos aqui. É essa a diferença do povo de Deus. A gente sabe no Deus em quem confiamos. Só existe um Deus único e verdadeiro, e nós servimos a Ele, e nós cremos nele. Cremos nas promessas da sua palavra. Que você tenha um sono abençoado, muito abençoado. Na promessa do Salmo, eu decreto que você tenha um sono abençoado, que receba revelações de Deus, inclusive respostas de oração do jejum de Daniel, na promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a todos, que eu encerro mais essa transmissão, lembrando que amanhã, então, às 21 horas, nós estaremos encerrando o jejum de Daniel. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.